Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Não é uma palavra nova, mas é uma palavra que todos já têm um entendimento, que está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Vai dizer assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao despertar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que haviam muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso em cadeias, grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandassem sair para o abismo. Ora, ali estava pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua boa palavra. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela edifica, ela abençoa, ela transforma, ela muda, Senhor. E é isso que nós queremos na tua palavra, é sermos abençoados e edificados por ela, é fazer-se cumprir a tua palavra sobre nossas vidas, é conhecer a tua verdade, para que somente a tua verdade possa proporcionar libertação sobre nossas vidas, porque sabemos que as circunstâncias, ela vem colocando coisas em nossas vidas, coisas essas que não pertencem ao Senhor. Por isso, nessa noite, mais uma vez, damos a Ti toda a liberdade, não apenas para falar, mas para mudar a nossa vida. Gere em nós, Senhor Deus, mais uma vez, o Teu caráter sobre nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Veja, queridos, é um texto que nós conhecemos, que fala sobre um homem que estava possesso por um demônio, ou por demônios. E algumas coisas desse texto, na verdade, ele foi me chamando a atenção. Entre a prática, a questão dos porcos, que eram os judeus que estavam ali tomando conta, era o Senhor Jesus conversar com aquele demônio, não num contexto como nós observamos nos dias de hoje que as pessoas estão vendo,
Mas Jesus queria saber e deixar isso registrado para mim e para você. Quem era aquele demônio a qual estava trazendo aquelas dores na vida daquele homem? Então a Bíblia nesse momento agora, ela vai nos trazer detalhes que são riquíssimos e importantes para a nossa vida. Mas também tem um livro que me chamou muito a atenção, a qual eu já li ele no passado, que se chama Porcos na Sala. E esse livro, quando ele fala sobre porcos na sala, ele fala num contexto de batalha espiritual. E ele vai falando sobre pequenas coisas que nós vamos permitindo entrar na nossa vida. E quando nós percebemos, aquilo se torna algo grande, ao ponto de não conseguirmos mais lidar e resolver aquilo. O diabo, ele age com sutilezas. E hoje a gente cansa de falar. Essas sutilezas saem das nossas bocas como não tem nada a ver. Só que com o decorrer do tempo, aquilo se torna algo grande e volumoso, gerando agora uma enorme dificuldade de se fazer. Prova é que nada começa grande, tudo é pequeno. O problema, ele não nasce grande. Ninguém faz da noite para o dia uma dívida de 20 mil reais. Mas são pequenas dívidas que, quando você soma, o quantitativo se torna grande. E agora você se desespera porque você pergunta para você mesmo: como eu vou conseguir essa quantia para quitar a minha dívida? Mas só que você sabe que a tua dívida não é 20, mas o somatório dela chega a 20. Então, quando a gente olha na quantidade, a gente vê que, de fato, fica difícil para se resolver essa pendência. Então, veja que agora, esse homem, o Senhor Jesus, ele sai da onde ele estava, ele acalma uma tempestade. Os discípulos ficam assustados quando vê o Senhor acalmando uma tempestade, ao ponto deles ficarem com medo e logo depois admirado com o poder que emanava sobre a vida de Jesus, ao ponto de não acreditar. Até sobre as circunstâncias naturais ele tem domínio. Então veja que a nossa vida, ela é assim, coisas pequenas que vão sendo somadas, que no final se torne algo grande. E quando a gente olha, a gente vê que não dá para resolver mais. Mas era assim? Não. Mas passou a ser assim. O texto, ele vai falando no versículo de número 28, algo interessante assim, olha: quando viu o demônio, ele viu a Jesus, ele prostou-se diante dele, e o texto fala assim, exclamando. Ali também diz a mesma coisa, mas há uma versão que vai dizer assim, essa questão, a palavra exclamando é pedindo. Esse homem, o desespero dele é tão grande que ele pede a Jesus, ele apresenta um pedido. Só que quando o Senhor Jesus, ele conversando com esse homem, ele chega agora e pergunta ao demônio que estava causando um problema sério na vida dele: qual é o teu nome? E aí ele responde o quê? Meu nome é Legião. Veja que Jesus queria saber quem era, podemos dizer assim, o seu adversário, que ele iria enfrentar agora. Veja que o texto fala que era um homem que não tinha correntes que fossem fortes o suficiente para o detê-lo, para o prender. Então imagina, da onde poderia vir tanta força na vida de um homem que as cadeias, as correntes não conseguia prender ele. Um homem que ele vivia literalmente entre o sepulcro, um homem que andava pelo deserto,
muito pelo contrário, ele não tinha medo, mas ele era temido. Aí o Senhor Jesus pergunta: qual é? Ou seja, eu quero saber o porquê de tudo isso que está acontecendo na tua vida. Por que cadeias, correntes não te prendem? Por que pessoas não conseguem contra você? Por que ninguém consegue lhe conter? Você não consegue ficar num determinado lugar. Aí ele fala o quê? Eu sou legião. E legião, exatamente pela ótica de um quantitativo de soldados romanos da época, legião era formado por 6.000 homens. Quando ele declara, na minha vida, quem está na minha vida é um demônio chamado legião, ele está dizendo que tinha. Veja que o texto ele fala exatamente isso, porque o texto vai falar, fala o quê? Ele fala assim no versículo 27, logo ao desembarcar veio na cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não era um demônio, era vários. Então veja que um soldado, ele não carrega, ou ele não consegue vencer uma batalha, mas imagina então a força de um quantitativo de 6.000 homens, o quanto eles conseguem fazer, o quanto ele, a destruição que ele consegue provocar. Então o Senhor agora ele queria saber, ou claro que ele já sabia, mas deixando essa lição para mim e para você, para que eu possa vencer o inimigo, eu preciso saber quem é que está atuando naquele momento. Então quando ele pergunta quem é, qual é o teu nome, ele fala, é legião. Então agora ele já conseguia ter uma visão, porque ninguém conseguia prendê-lo, porque ele era tido como grande ameaça na cidade, porque ele fazia todas aquelas atrocidades. Ou seja, agora eu sei da onde vem a tua força, agora eu vejo da onde vem a sua fúria. Ou seja, são de 6.000 demônios alojados na sua vida. Então veja que o texto ele vai falando que esse homem, ele clama, ele se apresenta ao Senhor e ele fala, eu preciso que o Senhor mude. Ou seja, é necessário haver uma mudança na minha vida. Então veja só, esse livro quando fala porcos na sala, ele vai falando de detalhes muito pequenos que vai entrando na nossa vida, e nós vamos permitindo que vá se alojando, e aquilo vai pegando força, vai pegando força, vai pegando força. Quando a gente parar para prestar atenção, a gente não consegue mais conter aquilo que está agora no momento. Os problemas, o diabo ele vem causando assim na nossa vida. Veja que eu li esse livro e eu aconselho a todo mundo a ler esse livro. Se você... Porcos na Sala. É um livro que fala sobre batalha espiritual, ele fala sobre libertação. Pelo Mercado Livre, será, ele deve estar em torno de uns R$35, não deve estar mais do que isso. Talvez você consiga até ter sorte de baixá-lo em PDF, mas livro é livro, eu prefiro sempre livro, e não PDF. Mas veja só, se eu fosse colocar um tema para a palavra de hoje, eu ia colocar assim, como está a sua vida? É exatamente isso que eu ia dizer, como está a sua vida? Porque quando eu olhei para esse texto, esse homem se apresenta diante do Senhor, é como se o Senhor
aparecesse diante desse homem e perguntasse para ele: filho, como está a sua vida? Ainda que ele falasse assim: olha, ninguém fica do meu lado, ninguém fica perto de mim, todo mundo tem medo de mim, eu sei tudo isso, eu já sei, mas como está a sua vida? Uma coisa é a gente entrar naquele discurso dizendo que o Senhor, Ele é onisciente. Sim, Ele é verdade. E isso não é uma mentira, é uma verdade. Ele sabe de todas as coisas. Porém, nós aprendemos na Bíblia que é com a boca que nós confessamos. O coração é para crer. Nós cremos no coração e confessamos. Ninguém faz uma declaração de amor para uma pessoa de boca fechada. Ninguém faz. Você precisa expressar. Se você não fizer, como aquela pessoa vai saber? Você tem que fazer essa confissão. Então, confissão não é num contexto negativo, mas confissão é uma declaração. Quando você confessa, você está declarando, seja uma declaração positiva ou uma declaração negativa, mas a confissão é uma declaração, e essa declaração também ela pode ser negativa para alguns, de acordo com o ponto de vista, porque quando você confessa o seu pecado, ou alguém ouve ou fique sabendo que você confessou algum pecado, essa pessoa pode interpretar de uma maneira negativa, como você sendo uma pessoa fraca, você sendo uma pessoa que não tem domínio, você é uma pessoa que não tem caráter, que não tem resistência. Mas como é que Deus vai ver a sua confissão? Vai ver de maneira positiva. Alguém que reconhece a sua limitação, alguém que reconhece que não pode sozinho, alguém que reconhece que só Jesus pode perdoar pecado. E mais ainda, quando você faz essa confissão, você está dizendo o seguinte: olha, eu reconheço que falhei mais uma vez. Então veja como está a sua vida. Como está a sua vida? Esse homem agora, o texto ele vai falar assim, como nós falamos no versículo 28. E quando viu a Jesus, ele se prostrou, porque ele reconheceu que Jesus era Senhor, era Rei, era Senhor, era Salvador, era tudo isso. Ele reconheceu. O texto é claro porque vai dizer, prostrou-se diante dele. Ou seja, ele olha para Jesus, ele reconhece a autoridade que estava na vida de Jesus. Então ele se prostra. Mas tem uma segunda ação aí. O texto vai dizer que exclamando, dizendo em alta voz. Ele não sussurrou. Agora você imagina, ele diz assim, ó: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo que não me atormente. Esse homem, ele faz uma declaração para quem tivesse perto ouvir. E Jesus tinha os discípulos com ele, porque tinha acabado de acalmar uma tempestade. Então ele de imediato, ele faz o quê? Alto e bom som. Ele faz uma declaração: eu peço. Nós temos o hábito de, quando nós cometemos erros, a gente quer falar assim: Deus sabe de todas as coisas. Deus sonda o coração. Sim, Ele sonda. Mas até que ponto eu tenho coragem de dizer para Ele que eu errei? Porque todas as vezes que você erra, vai até o Senhor e você declara o que você fez, vai chegar uma hora que você não vai ter, é como se você não tivesse mais coragem de falar. Imagina, você erra para uma pessoa, você chega para essa pessoa e você faz o quê?
me perdoa, eu errei. O que você fez? Aí tu vai falar, eu fiz isso, isso, isso. Daqui a alguns dias você chega para essa pessoa, você fala, poxa, teve uma situação para te contar, o que foi? Lembra aquele dia que eu vim até você e falei, de novo, a mesma coisa. A pessoa, não, tá tranquilo. Passa mais ou menos uns 7 dias, a pessoa vem de novo a você e fala a mesma coisa, que falou mal de você de novo. Ela vai chegar para você e falar assim, pô, me perdoa. Jéssica, me perdoa, eu falei mal de você de novo. Não sei, aconteceu, eu estava ali no calor da emoção, uma palavra, pá, quando eu fui ver, eu estava falando de você. Tu vai falar o quê? Tá, vamos orar, eu te perdoo. Mas passa mais ou menos 5 dias. Quando você olha e vê a pessoa caminhando na tua direção, você vai falar assim, de novo, eu não acredito. Não é assim? Tu vai falar logo, de novo, eu não acredito. E quando ela virar para você e falar assim, ó, eu tenho uma coisa para dizer, das duas uma. Ou você fala, Senhor, prepara e leva. Ou você vai falar que assim, olha, cara, tá perdoado, vai embora, nem fala mais. Não quero saber. Então vai chegar uma hora que a pessoa ela já não vai ter mais coragem de ir a você. Ela só tem 2 opções agora. Ela só tem 2 opções. Ou ela para de cometer aquele erro contra você, ou ela não vai nunca mais até você lhe pedir perdão. Só tem essas 2 opções. Ou ela para, ou ela vai ficar agora com vergonha. Então isso significa que quando você vai até Jesus e você confessa a Ele o teu erro, vai chegar uma hora que só vai ter 2 opções para você. Ou você vai ter vergonha na cara e parar de cometer esse pecado, porque você vai falar que assim, o que Jesus vai dizer ao meu respeito? Que eu sou fraco, eu não consigo resistir, o tempo todo eu caio de cara na lama, o tempo todo eu estou me sujando, Ele me dá banho, Ele me purifica, Ele me limpa, mas eu vou lá e me sujo de novo. Ou você vai partir para a segunda opção. Qual é? Deus sabe de todas as coisas. Tu vai orar assim, porque tu não tem mais coragem de ir até Ele. Então veja que quando a palavra fala a importância de confissão, da declaração, é para que você também ouça o que você está falando. Porque se você não ouvir, como entra aqui? Só vai entrar se você ouvir. Então você tem que falar. Vai chegar uma hora que você vai contar. Poxa, 3 dias atrás eu fiz, pedi perdão, Deus me de novo. 5 dias atrás depois de pedir perdão, eu fiz de novo. Então, ou seja, como está a sua vida? Uma das coisas que eu acho extremamente importante aqui, à luz do texto, é, olha, se eu fosse usar também o próprio livro Porcos na Sala, eu ia dizer para você assim, como é que os porcos não podem ficar na sala? Ou, como está a minha vida? Se eu falo como está a minha vida, eu falo, ela está ocupada. Como assim, pastor? Olha o texto de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 43, 44 e 45. Veja só, abra aí. Mateus, capítulo de número 12. Diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha, de onde eu, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros
que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Veja o que o texto está falando agora. É o mesmo contexto de Lucas 11. Está no mesmo contexto de Lucas 11 e de Lucas 8, a qual nós lemos. Veja que ele vai falando agora que o espírito imundo, quando ele encontra esta casa ou uma casa vazia, mas que demônio era esse que estava na vida daquele homem? Qual era o nome daquele demônio? Legião. Era muitos. Então, quando aquele sai, ele volta e procura o quê? Ele procura o repouso. Ele rodou tudo quanto é lugar. Quando ele se depara, ele vê que a casa onde ele estava continua vazia. E aí ele volta. Só que tem um detalhe. O texto diz agora que ele vai buscar reforço. Ele busca reforço. Se um demônio tem o nome de legião, 6.000, ele volta com 7 piores. Não dá nem pra gente querer fazer a conta. Por quê? Porque a palavra de Deus você conhece tanto quanto eu, que ela diz o seguinte, que ninguém entra na casa do valente sem antes amarrar. Tem que amarrar o valente. Então veja que no passado as pessoas não conseguiam prender um homem que tinha um demônio chamado legião. Não conseguia prender. Ou seja, é como se o demônio falasse assim agora. Agora eu quero ver se vocês vão poder contra mim. Porque se era legião, somos 7 agora. Somos 7 não, somos 8. Porque ele você imagina. Mas tudo isso por causa de um motivo. A casa estava o quê? A casa estava vazia. E isso acontece muito porque a gente faz o seguinte: a gente entrega a nossa vida para Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, e Ele vem limpando a casa, Ele vem sinalizando. Você vai para o encontro com Deus, o Senhor começa a mostrar um monte de erros na tua vida. Você vai passando por uma série de mover de Deus, você passa por uma universidade da vida, Deus vai mostrando um monte de detalhezinho na tua vida. E aí você vai varrendo, você vai limpando, você vai varrendo. Mas aí, veja, até aí a casa ela está vazia, ela está limpa, ela está ornamentada, porque é o que o texto está falando. Porém, a casa só não está o quê? Preenchida, habitada. E quem é que tinha que estar ali habitando naquela casa? Porque o texto fala o seguinte, em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e entrar, eu entro. Se você ouvir a minha voz e você não abrir, eu não vou entrar. Então tem muita gente que aceita Jesus, a casa fica limpa, fica arrumada, o Senhor vai mostrando tudo de errado que está na tua vida e você vai tirando. Até aí tudo é bonito. Mas e se você não morar na casa? Um exemplo, se você pegar a tua casa e fazer a maior faxina da mesa, que dura 24 horas uma faxina, ao ponto de você querer arrumar até as gavetas, tirar tudo, passar pano, depois arrumar de novo a gaveta. Mas veja só, você limpou, aí agora você faz o seguinte, você
você pega a tua casa, você tranca, você coloca um número embaixo da porta, na fresta da janela, e você vai viajar, você sai de férias. Depois de 30 dias, quando você volta de férias, eu lhe pergunto, como é que vai estar a tua casa? Ela vai estar como? Tem certeza que ela vai estar limpa? Tu vai olhar, você vai ver teia de aranha. Vocês, saem. E eu pergunto, de onde apareceu aquela teia de aranha? Você chegou lá e quando você voltou de viagem, tu passou a mão, tu encontra poeira. Como? Se você botou um pano úmido para não entrar, você botou na janela. De onde apareceu aquilo ali? Oi? Casa vazia. Mas se você estivesse na casa e você desse uma ordem, olha, tá tudo limpo, louça limpa, não tem nada na pia, já varri a casa toda, pelo amor de Deus, apenas conserva, mantém ali, sujou o copo, lava de novo, sujou o copo, lava de novo, acabou, não tem que fazer mais do que isso. Se tiver alguém em casa, quando você chegar, a pessoa vai vir falar, sabe o quê? Ela tá voltando de viagem, vou dar uma geral aqui rapidinho, jogar um desinfetante para quando chegar, achar que a casa tá limpa. Não é assim? Mas se não tiver ninguém, mesmo que você já tenha feito a limpeza, ela vai estar suja de novo. Doideira, né? Você faz uma faxina, você tranca tudo, você tenta proteger, e no final, quando você volta, ela tá e ninguém tava lá dentro. Não é assim? Esse aqui é o problema. A nossa vida espiritual é assim. Você limpa, você fala, agora o demônio não tá na minha vida, agora o pecado não reina na minha vida, mas tem alguém morando aí dentro. Você está entendendo como é que são as coisas? O diabo ele não está preocupado se você limpou a casa. A preocupação do diabo é se você deixou alguém lá na casa. Essa é a preocupação. Tanto você sabe disso, talvez você só não lembrava, que quando você vai sair, vai para casa de um parente, e você fica 2 dias fora de casa, você tem o hábito de fazer o quê? Deixar a luz lá de fora acesa, para que alguém pense que tem alguém em casa. Não é assim? Você sente a necessidade de demonstrar para alguém que eu fui ali, mas já volto, mas tem alguém em casa, essa casa tem dono, não é assim? Mas eu te pergunto, e como então você está demonstrando para o diabo que tem alguém na tua casa? Como é que você sinaliza para ele que ele não pode entrar? Tem gente que mora ali, ele não pode fazer a bagunça, as arruaças, porque tem gente, aquela casa tem dono. Se para você quando sai acende a luz, então para o diabo você faz como então? Pastor, mas aí o diabo vê que eu estou orando, ele vê que eu estou na igreja, ele vê que eu estou jejuando, o diabo ele vê que eu estou cantando, o diabo vê que eu falo de Jesus no trabalho. Sim, mas também o diabo ele vê que você fala uma mentira, que você olha para onde não tinha que olhar, que você fala o que não tinha que falar, que você bota a mãozinha onde que não tinha que botar. O diabo também vê. Então na cabeça dele é o quê? Olha, se a casa está limpa, por que que ele estava então saindo e entrando com o sapato sujo? Então a visão que ele tem é essa casa não está limpa. Porque se tivesse, não agiria desse jeito. Você está entendendo? E às vezes a gente fala o tempo todo que não tem nada a ver. Então veja só. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 9. Vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, pois o que permanece nele
ela vai ser tosquiada, olha só que a ovelha, quando ela vai ser tosquiada, ninguém dá um banho de shampoo na ovelha, bota um clareador de lã nela, não, só leva ela pro canto e começa a arrancar. Mas está suja, ela passou na lama, sujou, ela se embolou toda. Mas por que ainda assim? Sabe por quê? Porque a ovelha tem valor. Tem valor. Então, a sujeira que pegou na lama não invalidou quem ela era. Você está entendendo? Você está pegando aqui? A sujeira que estava lá na lã não invalidou quem ela era, ovelha. Então ela não precisou ser lavada para ser valorizada o que ela era, ovelha. Guarda isso. A ovelha nasceu na lã. Não se acostume com o pecado. Esse homem, para ter uma legião na vida dele, eu fico tentando imaginar como é que foi a trajetória desse homem. Uma outra coisa que esse mesmo texto de Mateus, a qual nós lemos, ele nos fala o seguinte, é o perigo. Primeiro, a gente viu que é necessário que a casa está. Então a gente vê aqui o perigo da casa vazia. Pastor, mas por que a casa não pode estar vazia? Não pode estar. Por que a casa tem que estar ocupada? Porque é um perigo muito grande se ela estiver vazia. Porque o texto que nós lemos diz o quê? Que quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ele vai fazer exatamente conforme diz a palavra, rodeando, ou seja, estando ao seu derredor, só esperando a oportunidade para poder voltar. O mais triste não é ele voltar, o mais triste é como ele vai voltar, porque ele não vai voltar sozinho. E esse é que é o triste, não é o demônio voltar. É por isso que existe um discurso aí fora que é muito mais fácil uma pessoa que nunca se converteu entrar na igreja do que um que é afastado, porque já teve a casa vazia. Não cuidou para que ela fosse habitada e agora retornou quem estava com mais 7 piores do que ele. Por isso que a gente fala assim, é muito difícil uma pessoa que se desviou voltar. E não adianta falar aquele discurso assim, mas eu não estou indo na igreja, mas eu continuo orando, eu continuo temente a Deus, eu continuo, olha, ligado em Deus. Sim, legal, tu continua com isso, você permanece, que Ele é poderoso, você até se prostra diante dele, assim como aquele demônio se prostrou diante de Deus, reconhecendo o Senhor dele. Mas estava difícil a situação. Então veja que não basta a casa estar limpa, nós temos que estar com o Espírito Santo. Todos os dias eu preciso pedir que o Espírito Santo venha habitar na minha vida. Isso tem que ser uma coisa contínua. Não é dizer Espírito Santo vem. Não adianta a gente dizer, gente, eu já aceitei Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo, eu sou nova criatura e tranquilo.
não preciso fazer mais nada. Será mesmo isso é uma verdade? Então você não deve trocar de roupa quando toma banho. Ou você não deve tomar mais banho porque você já tomou banho um dia. Mas por que isso? Tem aquelas pessoas que tomam banho, vai dormir, mas quando acorda, vai para o trabalho, toma banho de novo. Mas tu não estava deitado, dormindo, ventiladorzinho, ar-condicionado, não fez nada demais, só dormiu, levantou, tomou banho de novo. A toalha está até molhada ainda, nem secou a toalha. Mas por que tu fez isso? Porque você entende a necessidade de manter sempre esse hábito da casa limpa. E a gente precisa fazer isso. Então veja só. Os judeus não tinham hábito de porcos. Os judeus não tinham hábito de porcos, eram os romanos. Hoje em Israel, ainda algumas pessoas criam porcos. Mas é interessante que se você chegar lá em Israel, você vai ver que os porcos, como eles falam na granja, os porcos são criados imundo e desprezível. Aí é que eu acho agora interessante. O demônio, quando quer sair da vida daquele homem, ele vai e apresenta e faz uma proposta para o Senhor Jesus. Eu até saio, mas eu preciso de porque para provocar mal em alguém, eu preciso habitar em um. Então mande eu ir para onde? Por que ele pediu para ir para o porco? Porque ele estava querendo dizer o seguinte: o porco não é um animal rejeitado pelo judeu. Ele não é tido como desprezível, ele não é tido como imundo. Então ele está dizendo o seguinte: Jesus, eu posso até sair da vida do Alexandre, mas eu vou encontrar alguém por aí sujo, eu vou encontrar alguém que é desprezível na sua atitude, no seu caráter, eu vou achar alguém imundo no seu jeito de falar, então eu vou poder ir. E Jesus não vai poder impedir, porque é imundo. Que ele fala que assim, olha, aquele que está limpo, você está entendendo? Porque o imundo é desprezível, o porco era desprezível, ele não pede para entrar em gente, porque gente, Jesus pagou o preço por ela, gente não é desprezível, mas porco era desprezível. Aí é que eu acho triste agora. Eu termino aqui. Se o demônio pede para entrar no porco, porque porcos são desprezíveis, então se eu deixo o demônio habitar na minha vida, olha o nível que eu deixei a minha vida chegar. Você está entendendo? Se porco é desprezível, então por isso vai continuar dizendo lá em Lucas, eu finalizo essa leitura, ele dizendo assim: então, versículo 35 de Lucas 8, então saiu o povo para ver
o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. O homem agora estava vestido em perfeito juízo. Olha a diferença. Quando ele vê Jesus, o medo era tão grande que ele se prostra. Agora era prazer, sentado aos pés de Jesus. Olha como é que muda. Olha como é que muda. O filho, quando faz uma travessura, quando ele chega diante do pai, lembra a tua fase de criança? Quando tu fazia a sua travessura, chegava diante do pai, como é que era? Era um medo, ali não era um respeito, era um medo de ganhar a varada nas pernas. Você ficava ali, mas quando você estava inadimplente, aliás, quando você não tinha uma falha na tua vida naquele momento, e o pai chamava, você tinha prazer de ir lá, porque você sabia que não tinha nada que fizesse ele agora não bater. Estava tudo bem, agora ele estava assim. Então veja, a casa quando agora está habitada, o Espírito Santo, o homem está vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Esses 3 pontos aqui agora, nós podemos aplicar como uma palavra bíblica doutrinária para a igreja. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, essa pessoa sempre vai estar bem vestida, roupa decente. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro da sua vida sempre vai estar em juízo. Sabe entrar, sabe sair, sabe se comportar. Para as vestes das pessoas, eu falo, tá cheio de quê? Mas não é eu que estou julgando, não é que eu olho para a palavra. A palavra diz que uma pessoa cheia, aonde o demônio está, o próprio contexto da palavra vai dizer que esse homem estava bem. Agora ele anda a decência na vida dele. Ninguém vai a intimidade dele. Agora, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que expõe a intimidade, a pessoa pode se cheia mesmo do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Então veja, eu preciso guardar essa palavra no coração. Eu preciso entender que eu sou ovelha. Ovelha, ela pode até cair na lama, mas ela não vive na lama. Como está a sua vida? Eu quero que você saia daqui com essa palavra no teu coração. Deixe essa palavra, reflita nessa palavra, gere essa palavra no teu espírito. Eu preciso, Senhor, eu preciso zelar pela tua casa. Eu preciso zelar. Eu não posso permitir, nem tampouco abrir legalidade. Mas infelizmente tem um monte de gente abrindo legalidade na sua vida. É uma mentira, é uma palavra que não tem nada a ver, é um vídeo pornográfico, é uma ida ali, é uma olhada aqui, é botar a mão aqui que não pode. E quando for ver, já existe inúmeras situações. E para tirar isso tudo agora da sua vida,
Guarde essa palavra no teu coração. Saia daqui pensando nisso. Como está a minha vida? E você sair daqui orando e dizendo: Senhor, eu quero ser ovelha. Eu não quero ser porco. Eu quero ser ovelha. Porque porque ovelha, Senhor, eu posso até me cair na lama, mas ainda caindo na lama, eu tenho valor. Ainda caindo na lama, eu tenho valor, porque sou ovelha. Cair na lama não me invalida, não me faz deixar de ser ovelha. Agora eu vou escolher, não quero ser mais ovelha. Aí eu vivo só na lama agora. E se eu vivo na lama do pecado, porque quem é nascido de Deus não vive pecando. É a palavra. Então, se eu vivo na prática do pecado, então acho que não houve o novo nascimento na minha vida. E se não houve o novo nascimento, eu é que vou ter que responder. Então eu não sou ovelha, eu sou porco. E se eu sou porco, o demônio tem direito a habitar em mim. Olha só. Guarde essa palavra no teu coração. Saia daqui assim, ó. Eu sou ovelha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé e vamos orar por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor. Nós te agradecemos pelo teu carinho. Sabemos, Senhor Deus, que nós temos errado, mas nos arrependemos, Senhor Deus. E queremos que a prática da confissão de pecado seja algo verdadeiro na nossa vida. Porque quando nós confessamos, nós não estamos escondendo. Nós estamos reconhecendo o seu senhorio, o seu poder, a sua misericórdia. E dizer: olha, eu errei mais uma vez. Não era. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que quem é nascido não vive na prática do pecado. O pecado pode ser um acidente. Ovelha, ela escorrega, ela cai na lama. Ovelha não vive na lama. Senhor Deus, nós somos ovelha, nós não somos porcos, Senhor Deus. E quem habita em nós é o seu Espírito Santo. Não é os demônios, não são principados e potestades. Por isso nós nos arrependemos se temos cometido erros diante do Senhor. E pedimos que o Senhor possa vir todos os dias sobre nossas vidas e nos preencher plenamente no Senhor. Nós não somos desprezíveis. Ovelha é amada, é acolhida e tem valor. Porcos é desprezível e não é aceito. Por isso, Pai, diante do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, nós queremos ser ovelhas todos os dias. O Senhor se fez como ovelha, ao ponto de ir ao matadouro. Nós queremos, Senhor Deus, ser como ovelha. Por isso, Pai, nós queremos declarar nessa noite que principados e potestades não têm autoridade sobre nossa vida. Ainda que ele fique ao nosso derredor, buscando uma oportunidade, mas nós somos ovelhas, e como ovelhas ele não tem autoridade na nossa vida, porque quando nós reconhecemos a Ti como Salvador, a partir daquele momento a nossa casa, a nossa vida, ela nunca mais ficou vazia, nunca mais houve um canto da nossa vida na escuridão, nas trevas, nas sombras. A luz do Teu Espírito Santo, ela passou a reinar, a habitar sobre nossas vidas, dando luz a cada canto de nossa casa, seja o casamento, seja a nossa saúde, seja a nossa finança, seja o nosso relacionamento com os amigos, as nossas brincadeiras, o nosso comportamento, o nosso caráter. A luz do Teu Espírito Santo, ela irradia toda a nossa vida, a nossa casa, e ela coloca toda a escuridão para fora, Senhor Deus. Nós somos ovelhas, ovelhas de Cristo. Nós não somos como porcos, Senhor Deus. Nós somos amados, importantes, preciosos para o Senhor. Reina, Senhor Jesus, sobre nossas vidas. Fique à vontade e faça morada em nome de Jesus. Guarda os teus filhos,
Dê a eles uma noite de paz, uma noite de bênção. Dê a eles um repouso abençoado pelo Senhor. Que sejam suas forças completamente renovadas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa estar nos abençoando. Guarde essa palavra, queridos. Eu sou ovelha e não sou porco. Amém. Parece até uma palavra às vezes agressiva, mas é uma palavra bem verdadeira para nossas vidas. Sexta-feira, culto dos homens. Homens amados do Senhor. Ninho, culto dos homens, sexta-feira. Olha para mim. Sexta-feira, culto dos homens. Olha, dá um sorriso para mim, isso. Todo mundo, sexta-feira. Amém? Não venha sozinho sexta-feira. Convide um homem para a gente estar aqui louvando, exaltando, celebrando o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?